Olá, nós somos alunos da Rede de Computadores 1 da ERP Jarestal, tendo como professor técnico André Luiz. Eu sou o Ítalo, Edson, Henrique, Paulo e Ana. e vamos falar um pouco sobre a história da internet. Oi, eu sou o Paulo, vou falar um pouquinho sobre a APARNet. A APARNet foi a primeira rede de operacional à base de comutação de pacotes e o percurso da internet. A APARNet foi totalmente financiada pelo governo norte-americano. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, temendo um ataque por parte dos seus opositores, os americanos tinham como objetivo desenvolver uma rede de comunicação que não os deixasse vulneráveis caso houvesse algum ataque soviético ao Pentágono. Usando um backbone, ou seja, espinho dorsal, que passava por baixo da terra, a APARNet ligava os militares e os investigadores sem ter um centro definido ou mesmo uma rota única para as informações, tornando-se quase indestrutível. No final dos anos 70, a APARNet tinha crescido tanto que seu protocolo de computação de pacotes original, chamado Network Control Protocol, ou NCP, tornou-se inadequado. Foi então que a APARNet começou a usar um novo protocolo, TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol. No final dos anos 70, a APARNet tinha crescido tanto que seu protocolo de comutação de pacotes original, chamado Network Control Protocol, ou NCP, tornou-se inadequado. Foi então que a APARNet começou a usar um novo protocolo chamado TCP/IP. A APARNet divide-se e origina a Milinet para assuntos militares, e o restante da rede torna-se pública e o seu nome é alterado para a internet. Atualmente, há mais de 400 milhões de computadores permanentemente ligados à internet, para além de muitos sistemas portáteis, desktop e servidores que se ligam de forma contínua. Oi, eu sou o Henrique e eu vou falar sobre rede intergaláctica. Bom, máquinas, calculadores e computadores antigos eram realizados por usuários humanos através do carregamento de instruções inteiras. Em 1940, George Stibnitz, uma máquina de teletipo para enviar instruções para um conjunto de problemas a partir do seu Model K na faculdade de Dartmouth, em Nova Hampshire. Para sua calculadora em Nova York, ele recebeu os resultados de volta ao mesmo ponto. Bom, conectar sistemas de saída comum teletipos a computadores, antes de computadores dotados de telecomunicações, a comunicação era o interesse da ARPA, que é Advanced Research Projects Agency, quando, em 1962, JCR Lickner foi contratado a desenvolver um grupo de trabalho, o qual ele chamou de a Rede Intergaláctica, o precursor da ARPANET. Em 1964, pesquisadores de Dartmouth desenvolveram um sistema de compartilhamento de tempo de Dartmouth para usuários distribuídos de grandes sistemas de computadores. No mesmo ano, em MIT, um grupo de pesquisadores apoiado pela General Electric e Bell Labs usou um computador, que era o DEX PDP-8, para rotear e gerenciar conexões telefônicas. Oi, meu nome é Edson, vou falar para vocês o que é a internet e como ela surgiu. A internet é um sistema global de rede de computadores interligados que utiliza de um conjunto de protocolos padrão de internet, o TCP/IP, para servir de vários bilhões de usuários no mundo inteiro. É uma rede de várias outras redes, que consiste em milhões de empresas privadas, públicas, acadêmicas e de governo, de alcance local e global, e que está ligada a uma ampla variedade de tecnologias de rede eletrônica, sem fio ou com fio. A internet traz uma extensa variedade de recursos de informações e serviços tais como documentos interrelacionados, de hipertextos ou de web, redes ponto a ponto e infraestrutura de apoio a e-mail. A internet surgiu a partir de pesquisas militares no auge da Guerra Fria, na década de 1960, quando dois blocos ideológicos e politicamente contrários exerciam enorme controle à influência do mundo. Qualquer mecanismo ou inovação, ferramenta nova, poderia contribuir para a disputa liberada pela União Soviética e pelos Estados Unidos. As duas superpotências, compreendidas a eficácia e a necessidade absoluta dos meios de comunicação, a expectativa, o governo dos Estados Unidos, sem um ataque russo,
a bases militares, um ataque poderia trazer a público informações sigilosas, tornando os Estados Unidos vulneráveis. Então, idealizados um modelo de troca e compartilhamento de informações que permitisse a descontinuação. Assim foi criada a rede ARPANET, criada pela ARPA. Eu sou o Ítalo, vou falar sobre um pouco dos navegadores, o que ele é, os seus protocolos padrões e um pouco da sua história. Primeiramente, o que é um navegador? O navegador também é conhecido pelos termos em inglês web browser ou simplesmente browser. É um programa de computador que habilita seus usuários a interagir com documentos virtuais na internet. Os seus protocolos padrões. Os navegadores se comunicam geralmente com servidores web, usando principalmente o protocolo de transferência de hipertexto, o HTTP. Para efetuar pedidos a ficheiros, tendo como principal finalidade fazer o pedido de um determinado conteúdo da web. Com navegadores, é possível ler vários tipos de arquivos. Os mais comuns são o HTML, o XML, JPEG, GIF, PNG e etc. E os restantes, possíveis através de plugins, que são o Flash e o Java. Os primeiros navegadores suportam somente uma versão mais simples de HTML. O rápido desenvolvimento do mercado dos navegadores com a criação de dialetos não padronizados do HTML, causando interrupção na web, e os navegadores mais modernos, que são os Mozilla Firefox, o Opera, o Google Chrome, o Safari, que é da Apple, o Microsoft Internet, que é o Explorer, que suportam versões padronizadas das linguagens HTML e XHTML, tais como o HTML 4.0. Agora vou falar um pouco da história. Os primeiros navegadores continham apenas texto, e depois de algum tempo foi aperfeiçoado. Berners-Lee, que foi um dos pioneiros do uso do hipertexto, como forma de compartilhar informações. Criou o primeiro navegador, que chamou de World Wide Web, o famoso WWW, em 1990. E ainda introduziu como ferramenta os seus colegas da CERN em março de 1991. Tem sido intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da própria web. A Netscape lançou seu produto Líder Navegador em outubro de 1994 e este se tornou o mais popular navegador do ano seguinte. A Microsoft, que até então não havia ignorado a internet, entrou na briga com seu Internet Explorer, comprado às pressas da Springcast INC. Isso marcou o início da guerra dos browsers. O Opera, um navegador rápido e pequeno, em 2013. A Microsoft anunciou que a Internet Explorer não seria mais disponibilizado como um produto separado, mas seria a evolução da plataforma Windows e que nenhuma versão nova para o Macintosh seria criada. Prazer, sou Emanuel Douglas e vou falar sobre as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Um corpo se altera seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa aplicar nele uma força resultante. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Quando aplicamos uma mesma força em 2 corpos de massas diferentes, observamos que elas não produzem aceleração igual. A terceira lei de Newton é a ação e reação. Diz que a força representa a interação física entre 2 corpos distintos ou partes distintas de um corpo. Por exemplo, quando uma pessoa empurra uma caixa com força, podemos dizer que esta é uma força de ação.